Oi, boa noite. Boa noite, doutor Matheus. Hoje é a nossa primeira live da Viem, do Agosto Laranja, e sobre a conscientização de esclerose múltipla. E o nosso primeiro convidado, com muita honra, muito obrigada, é o doutor Matheus. Doutor Matheus é especialista em esclerose múltipla. E, bom, vou deixar o senhor se apresentar, né, para quem não te conhece, a maioria acredito que já conheça, mas está com você, doutor Matheus. Tá bom, boa noite, obrigado pelo convite. Eu sei que as agendas do Agosto Laranja devem estar bem concorridas e ter lembrado de mim foi especial. Então, eu sou médico neurologista, atuo, moro e trabalho aqui em Curitiba, Paraná. E dizem que eu sou especialista em esclerose múltipla, mas eu gosto mais da frase que eu tenho lá no Insta, que eu cuido de você e da sua esclerose. A gente gosta de não transformar a pessoa especialista em esclerose, especialista na doença tal, na doença tal. A gente é especialista em pessoas, pessoas que têm problemas, que têm doença e que, inclusive, têm a esclerose também. É só uma pequena parte da persona, da personalidade dessa pessoa. Mas sim, somos neurologistas, especialistas em esclerose, especialistas em pessoas que têm esclerose múltipla. Sim, doutor, eu pensei assim, em começar explicando só um pouquinho por cima, né? Como o senhor é doutor, o que é esclerose múltipla? Porque pode ter recém-diagnosticados aqui e pessoas que não conhecem a doença. Explicar um pouquinho só o que é para o pessoal entender. Ah, tá bom. Mas antes de explicar, eu quero que você se apresente, então. Acho que tem muita gente aqui que talvez não te conheça, que vieram do meu. E quem é Ah, você, a instituição, tudo isso? tá certo. Meu nome é Yara, eu sou presidente da Associação Vale do Itajaí de Esclerose Múltipla. Sou diagnosticada desde 2018 com a recorrente, remitente recorrente, e nós temos a associação fez um ano agora. Não temos sede física ainda, mas se Deus quiser, vamos ter em breve. E é isso, pessoal. Então tá bom. Então, mais uma associação aí para vocês apoiarem à distância, seguir, compartilhar, que já tá louco de bom já. Vocês não precisam ir para a cidade deles, participar das reuniões. O apoio Sim. digital e a comunidade digital já é super legal, já engaja bastante. Então, sempre que puderem, eu estou compartilhando, entrem no perfil, curtam, comentam, elogiem, adicionem. Isso engaja mais que os meios físicos, os meios presenciais hoje em dia. Obrigada, doutor. Então vamos lá. Eu dei uma entrevista ontem, inclusive eu falei que para mim sempre é muito fácil, muito gostoso de falar sobre esclerose múltipla, que eu já falo com bastante naturalidade. Então, mais ou menos o que eu vou falar hoje é o que eu falo numa primeira consulta, numa primeira suspeita, numa primeira abordagem de um paciente que está com a suspeita. Vocês vão se lembrar de quando fizeram a primeira ressonância, e o neuro falou que deu umas inflamações, que deu umas manchinhas, e que precisava mais exames para confirmar ou para descartar algumas coisas. Então, para quem não sabe, a esclerose múltipla é uma doença neurológica que mexe com a parte do sistema nervoso do nosso corpo. A Sim. esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, é o seu corpo que está se atacando. Assim como existem doenças autoimunes de outras áreas da medicina, como lúpus, artrite reumatoide, diabetes, psoríase, vitiligo, tem muitas doenças autoimunes, uma delas é a esclerose. Depende de qual é o alvo que o seu sistema imune está agredindo. Quando o seu sistema imune resolve atacar a própria bainha de mielina, que é a capa de gordura que envolve os seus neurônios, que faz a sua informação descer rapidamente aqui do cérebro, passar quase 2 metros até o dedão do seu pé para o dedão mexer em poucos milésimos de segundo, essa informação só desce nessa velocidade porque você tem neurônios mielinizados. O ser humano ele evoluiu ao longo dos anos e foi mielinizando o seu neurônio a ponto de ter uma informação extremamente rápida. E essa informação só desce rapidamente, como eu falei, algumas pessoas que cerca de 2 metros em questão de milissegundos, porque os neurônios são mielinizados. E a esclerose, o seu sistema imune, os seus linfócitos, suas células de defesa, resolveram se revoltar, resolveram se autoagredir e É, resolveram bater na própria baía de mielina, resolveram atacar a própria baía de mielina. E aquele neurônio que era mielinizado, que tinha uma transmissão rápida do impulso, agora ficou uma estrada esburacada, igual eu coloquei no meu e-book, uma estrada esburacada. Então tem falhas da mielina ao longo do trajeto. A informação que era para descer rápida, ela desce truncada.
e aquele movimento que era perfeito, mexer o pé, mexer o braço, sentir as coisas, já não acontece mais de forma natural. Então é uma doença neurológica, autoimune, como toda boa e velha doença autoimune, ela se predomina em mulheres jovens, pico de produtividade, pico de atividade profissional, pico de atividade familiar, construção de famílias. As doenças autoimunes, de maneira geral, têm esse predomínio. E a esclerose se caracteriza principalmente, a principal tipo de esclerose, se caracteriza por surtos neurológicos. Então a pessoa passa assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, super bem, sem sentir nada, de repente tem um surto, embaça a vista, paralisa o braço, fraqueja a perna, dá um desequilíbrio, formigamento. E daí pode durar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, pode melhorar sozinho, pode ficar de sequela, pode ser que você faça uma pulsoterapia, que é o corticoide, pode ser que passe. E essa é a doença. Daí você entra novamente em mais um período de remissão, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano sem ter nada, quando de repente pode vir mais um surto. Daí entra remissão e surto. Por isso que a doença chama surto-remissão. Então, Sim. essa é a carona da esclerose múltipla. E, assim, aproveitando que falou sobre essa surto-remissão, eu queria que o doutor explicasse para o pessoal, de forma simples, a diferença entre a remitente recorrente e a progressiva, a esclerose Então, progressiva. então existem unicamente 3 tipos de esclerose no mundo inteiro. Só tem 3 tipos. O tipo mais comum é esse que eu falei até agora, que é o remitente recorrente, que é o tipo que tem surto e melhora, passa longos meses bem, e depois tem um surto e melhora na sequência. Os outros 2 tipos são tipos que a gente chama de progressivos. Nesses 2 tipos progressivos, eles não se caracterizam assim por episódios de surto e melhora, surto e melhora. Na verdade, os 2 tipos progressivos se caracterizam por progressão. Eu chamo de progressão silenciosa, que é o seguinte: a pessoa tem assim uma piora lenta, é como se fosse piorar assim 1% todos os dias, como se fosse um envelhecer mais rápido do que o normal. Eu peço para a pessoa assim, a pessoa às vezes entra no meu consultório para a primeira consulta numa bengala. Eu peço assim, mas desde quando você está na bengala? Qual o surto que te deixou na bengala? Eu falo assim, não tive surto, parece que eu sempre fui assim. Dia após dia a pessoa está um pouquinho pior. Dia após dia a bexiga está um pouquinho pior. Dia após dia a caminhada está um pouquinho pior. Dia após dia a memória está um pouquinho pior. Isso são os casos progressivos. Eles não têm assim um surto único que explica tudo o que aconteceu e também não tem assim longos períodos de estabilidade como é a remitente recorrente. Quem tem a remitente recorrente, ele sabe dizer exatamente, doutor, não, eu tive um surto em janeiro de 2020, depois eu tive um outro surto em fevereiro de 2021. E agora, agosto de 2022, estou tendo um terceiro surto. Então, sabe exatamente, um surto aqui, tantos meses sem ter nada, um surto ali, tantos meses sem ter nada. Os casos progressivos, não. Eles vão assim, sempre, a curva sempre está apontando para cima. Todo dia é um pouquinho, um tiquinho pior. Todo dia é um pouquinho pior. Ele não sabe dizer quando exatamente que ele piorou bem, em que momento que ele ficou super ruim. Parece que todo dia foi um pouquinho pior do que o normal. Esses são os tipos progressivos. Daí tem o primário progressivo, que a doença já nasceu assim, já nasceu piorando e nunca teve um surto bem claro. Então o primário progressivo já nasce progressivo. E o secundário progressivo, ele acontece depois do remitente recorrente. O paciente tem o remitente recorrente, seja principalmente depois de muitos anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de remitente recorrente, principalmente aqueles que não se tratam ou se tratam com remédios muito fracos por longos anos e não trocam de remédio, correm um risco de virar o secundário progressivo, em que os surtos dão uma acalmada, mas dão vez a uma piora lenta, progressiva, dia após dia, que também pode acontecer. Não é todo mundo que vai ter, na verdade é a minoria dos casos remitentes recorrentes que vão virar progressivos no futuro. Ah, olha só. Eu estou aprendendo também aqui. Apesar de eu ter que ler muito, me informar por causa da associação, estou aprendendo todos os dias. E a secundária progressiva é uma coisa que eu ficava pensando, mas tem gente que tem lugares escrito que todo mundo em 10 ou 20 anos vai para a secundária progressiva. E não é todo mundo, né? Não, o dado que eu tenho é que metade em 20 anos
metade dos que não se tratam em 20 anos vai para a secundária progressiva. Ou seja, metade dos que nem se tratarem, talvez nem vão, mesmo se não se tratar. Sim, Mas sim. metade dos que não se tratam em 20 anos vai para a progressiva. E quem se trata com esses remédios que eu vivo falando, de alta eficácia, remédios bons, modernos e tal, assim, vai passar longe de uma secundária progressiva. Certo. É que nem aquela atriz conhecida, agora eu não lembro o nome dela, mas que ela tá bem mal hoje em dia, porque ela Deve nunca ser a se Cláudia, tratou. É, deve ser a Cláudia Cláudia Rodrigues. Rodrigues. É, Ela tem uma história difícil. Eu teve assim, eu falo para os pacientes sobre o que eu intitulo de assim a nova era da esclerose, a nova realidade da esclerose, que eu aposto que de longe os pacientes atuais, recentemente diagnosticados, vão passar longe de um quadro parecido, assim. Então, sim, infelizmente, a Cláudia, outras atrizes, outros famosos que tiveram um diagnóstico lá na década de 80, 90 e que às vezes nem tinha tratamento disponível, porque o primeiro tratamento foi aparecer naquela época e era tratamento fraco, e os primeiros tratamentos de alta eficácia tem às vezes uns 10, 15 anos que existem. Então, infelizmente, a Cláudia teve um período longo para o diagnóstico, um período longo tratando com medicações de baixa eficácia, um período longo sem tratamento nenhum, e agora só agora mais recentemente que ela entrou numa medicação de alta eficácia e que talvez tenha sido tarde demais. E que sim. talvez, por melhor que sejam os tratamentos, eles não são capazes de reverter O o que que já já aconteceu. aconteceu. É, Esses tratamentos para reverter o que já aconteceu, a gente chama de terapias remilinizadoras, que ainda não existe nenhuma no mercado, tem muito estudo acontecendo, mas não tem nada no mercado que ajude assim muito bem a recuperar o que já aconteceu. Por isso que o tratamento tem que ser preventivo, a gente tem que evitar que todo surto é importante, cada neurônio é importante, tem que evitar ao máximo não tolerar surtos na esclerose múltipla. sim. E aproveitando então falar em tratamento, que eu ia já falar sobre isso, a maioria dos médicos, eles são contra os tratamentos não convencionais, alternativos. Meu médico mesmo, ele mesmo me diz, eu sou contra tratamentos alternativos. O protocolo é esse, tem que seguir isso. Ponto. E eu queria saber do senhor, e até para falar para o pessoal da vitamina D e do canabidiol, que são dois tratamentos alternativos que têm se falado muito. E eu queria que o pessoal ficasse sabendo a opinião do senhor, que é médico, né? Então tá bom. Então vamos lá. Eu tenho uma opinião meio genérica sobre tratamentos alternativos de maneira geral, que é a Uhum. seguinte: eu não sou nada contra, por mim pode fazer todo e qualquer tratamento alternativo que quiser, desde que não largue o tratamento convencional junto. É, E especificamente sobre um ou outro, eu tenho opinião sobre cada um deles. Sobre todos os tratamentos alternativos existentes, nenhum deles tem o poder de controlar a doença sozinhos, de evitar surto, evitar progressão, evitar mancha. Canabidiol eu acho excelente, tem assim um leque gigantesco de possibilidades para ajudar o paciente. Então eu não acho certo se fechar para os tratamentos alternativos e nunca usar nenhum deles, nunca experimentar, nunca oferecer, porque às vezes o paciente já usou todas as medicações convencionais para dor crônica, para espasticidade, para insônia, para ansiedade, para fadiga e não está melhorando. Então a sim, gente, por questão às vezes de preconceito, não vai aceitar uma molécula como o canabidiol, como a cannabis, os derivados, por questão de preconceito e sou contra o tratamento alternativo. Não é assim. O paciente tem que saber que é um remédio que não vai assim proteger contra as lesões, não vai proteger de surto, mas pode ajudar na dor, pode ajudar na espasticidade, na epilepsia, nas convulsões, nos espasmos. Então, desde que não largue o tratamento que a gente está passando para proteger as lesões, o que sim, custa usar um remédio para melhorar o sintoma dele? Seja ele já tendo usado todas as opções do mercado normal ou não. Às vezes o canabidiol pode entrar como opção mais inicial também. Isso vale para todos os outros tratamentos alternativos, menos um. Assim, acupuntura pode fazer, não tem problema nenhum. A auriculoterapia, reiki, o que mais? Floral, vitaminas de maneira geral. Pode fazer tudo que você pensar em tratamento alternativo, homeopatia, tratamentos complementares. Tudo isso é ótimo, desde que você esteja engajado, vai te ajudar.
desde que não seja algo perigoso, que tenha poder de te lesionar, de te machucar. Eu sou super a favor que você experimente com consciência e com acompanhamento da sua equipe. O único que eu sou assim, um pouco contra é o protocolo Coimbra. Por alguns motivos. Não existe respaldo de nenhuma sociedade científica nacional ou internacional que faça ou que recomende a medicação, nem as sociedades nacionais, Sociedade Brasileira de Neurologia, Ministério da Saúde, nenhum desses recomenda, bate o martelo. Não tem assim artigos, comunidade científica, recomendado pelos pares, tudo que a gente usa de crivo para aprovar medicações, aprovar tratamentos, não passou pelo mesmo crivo de aprovação. Uhum. Eu sei que existe muita gente que fala que eu usava o remédio convencional tal, só me fazia mal, fui pro protocolo e agora estou bem. Então eu sei também que não é de todo mal o protocolo. Tem muita coisa boa no protocolo, que é os hábitos que eles ensinam, as vitaminas que eles tentam regular, a hidratação, os líquidos, tudo isso. Mas eu sou contra as megadoses, hiperdoses de vitamina D, por esses motivos até então elencados. Então, tratamentos alternativos, de maneira geral, eu sou super a favor, desde que eles não te machuquem, não corram nenhum risco da sua saúde. A maioria deles pode fazer à vontade. Aos meus pacientes eu indico a maioria deles, menos o protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra, ele tem uns efeitos colaterais que podem se tornar mais graves, né? Eu lembro, ele pode calcificar o fígado, não sei se eu estou falando besteira, mas pode se tornar mais grave, pelo que eu assim, entendo. eu entendo todos os argumentos que os pacientes usam. Inclusive, eu tenho muitos pacientes que fazem o protocolo Coimbra, não fazem com o meu, não fazem com a minha autorização. Eu deixo claro, ó, por mim você não estaria fazendo. Ah, doutor, Sim, mas eu quero. Tá bom, faz com outro médico. Quer acompanhar comigo? Quer que eu veja teu caso, veja tuas lesões, te monitore? Beleza, eles continuam vindo comigo. Mas não sou eu que prescrevo, não sou eu que cuido, porque a princípio eu sou contra. Mas eu não abandono o paciente, gente, ninguém solta a mão de ninguém, e ele acha alguém que trate, que cuide dele. Mas assim, eu sim. concordo com os argumentos que os pacientes usam. Doutor, eu usava o remédio tal, só me dava febre, me dava dor, mexeu com o meu fígado, parei com aquele remédio, fui pro protocolo, minha esclerose desligou. Não tem como refutar argumentos assim. Eu não, para mim, pode ter sido sorte, pode ter sido algum outro hábito que a pessoa mudou, pode ter sido a fase de remissão da doença, como eu falei no começo, a doença tem uma fase de remissão. Às vezes é um Sim, surto e fica meses em remissão. Pode ser que deu coincidência de entrar na fase de remissão. pois Então, é. eu escuto os argumentos, os pacientes falam que os remédios que eu passo, os convencionais, não são isentos de riscos. Eles também podem mexer com o fígado, também podem mexer com a imunidade, podem aumentar o risco de infecção. Mas, pelo menos esses, a gente está correndo um risco aceitável porque eu sei dizer que eles funcionaram, que eles funcionam, que a literatura comprova, que os riscos são controlados, que os riscos são baixos. O Sim. protocolo tem risco de calcificar o rim, dar pedra no rim, calcificar outros órgãos, tem que monitorar, ficar de olho. Mas quem quer fazer vai encontrar uma porção de médicos que trabalham com esse protocolo e pode ficar livre para fazer. Ninguém Sim. precisa me forçar a aceitar o protocolo, assim como eu também não preciso forçar o médico do protocolo a aceitar o tratamento convencional. Cada um vai ter os seus pacientes, vai fazer o seu tratamento, e o paciente, a minha filosofia é que o paciente tem que ser livre para escolher o seu tratamento. Sempre que eu ofereço alguma medicação, no começo de um diagnóstico, eu falo para o paciente, ó, paciente, você tem esclerose múltipla. Os tratamentos que existem no Brasil são esses, pá, 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 pá. Esse você consegue no SUS, esse você consegue no convênio, esse você consegue comprar, esse é bom, esse não é bom, esse pode engravidar, esse não pode. Agora você vai levar essa listinha para casa, daqui uma semana você volta e me diga qual que te interessou mais. Vai lá no Instagram, vai no perfil, entra no grupo do Telegram, fala com outros pacientes. É você que vai sofrer os efeitos bons, é você que vai sofrer os efeitos ruins na sua pele. Eu, Matheus, não usaria esse remédio, esse aqui, porque eu tenho fobia de agulha, porque eu não quero fazer isso, eu quero engravidar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, e se o paciente for para a internet, leu, compreender os riscos e benefícios de fazer o protocolo X, de usar o remédio Y, eu vou estar sempre aqui para acompanhar e dentro do meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Entendi. E assim, o senhor falou em gravidez, tem os medicamentos, só abrindo um parênteses, falando da gravidez,
porque a maioria são mulheres em idade produtiva, tem algum medicamento que pode tomar durante a gravidez? Não, né? Que eu saiba. Todos são. Tem que parar, né? Peraí que eu perdi meu fone. Deixa eu falar aqui então. Tá. A pergunta era sobre medicações e mulher para engravidar? O senhor falou, aí eu aproveitando para perguntar, porque devem ter muitas mulheres aqui na live que ainda querem engravidar, né? E tem o medicamento, nenhum deles, todos têm que parar durante a gravidez, né? Não? Não. Ah, então, bom saber. Então funciona assim, ó. Num casal saudável, por exemplo, eu e minha esposa, todo mundo tem um risco do bebê nascer com problema. Esse risco, Sim. em qualquer casal, é cerca de 1 ou 2%, assim. Então, a cada 100 gestações saudáveis, 1 ou 2 pode nascer com algum tipo de problema, pode ter aborto. Então, é um risco que está todo mundo sujeito. Sim. Algumas medicações, como Copaxone e os interferons, que é o Rebif e o Avonex, nos estudos mostraram não aumentar esse risco. As mulheres gestantes que usaram Copaxone e que usaram Avonex, Rebif, Betaferon, que são os interferons, continuaram tendo a mesma taxa de problemas com o bebê e de abortamento. Então, mulheres que estão grávidas, ou que querem engravidar em breve, ou que querem amamentar de qualquer jeito, essas medicações são, assim, a gente chama de seguras. Tem a mesma segurança de que talvez não usa nada. Não aumentou o índice de problema usar Copaxone ou usar interferon em gestante ou em lactação. Existe uma segunda linha, que é o natalizumab. O natalizumab também pode ser usado na gestação. Ele não é tão seguro quanto esses dois, mas ele continua sendo muito seguro na gestação, principalmente se usar até o 3º trimestre. Então, tem mais uma opção para se usar. Mas, de longe, a melhor estratégia para quem quer engravidar é a seguinte. Existem 2 medicações, uma delas chama Mavenclad, que são comprimidos, e uma delas chama Alemtuzumab, que é um soro na veia. Essas 2 medicações, Mavenclad e Alemtuzumab, elas são chamadas de terapias de reconstituição imune. Ou seja, você toma uma pequena dose, tipo uma dose hoje, uma dose daqui a um tempo, e o efeito dele dura no seu corpo por anos e anos. Por exemplo, nessas 2 medicações, que tem que aplicar uma dose, 2 doses, os pacientes podem chegar até a 10 anos com a esclerose desligada sem precisar tomar mais remédio. Então, Nossa. a melhor estratégia para quem quer engravidar é tomar uma medicação dessas e engravidar na sequência. Não pode usar enquanto está grávida. Mas se você usar o remédio, esperar um tempinho certo, que geralmente é 1 ano, você vai estar protegida contra a doença, porque o remédio tem esse efeito de longo prazo, mas o remédio já não está mais no corpo. Então, a melhor estratégia é essa, usar uma terapia de alta eficácia e de longa permanência, que é o Mavenclad ou Alemtuzumab, e engravidar sobre o guarda-chuva da proteção. Então, você está protegido, mas não tem mais remédio no corpo. Então, é a melhor das situações. E o albágio, o fingolimod, pode usar durante a gravidez? Não. Esses tem que parar, né? Albágio, ele deve ser mais leve do que, sei lá, dar um soco na barriga da mulher. O albágio é o pior de todos, assim. O albágio, quando a gente usa a classificação, a gente fala que ele é uma classificação X. Ele é uma classificação igual da talidomida, que é uma medicação que no passado teve uma incidência muito alta de malformações no bebê. Então, o albágio é completamente proibido de usar durante a gestação. Inclusive, uma recomendação é evitar em mulheres em idade fértil. Então, para não ter gravidez acidental, assim. Então, o albágio a gente evita em mulheres de idade fértil. Não é proibido, mas a gente evita. Mas com certeza é proibido na gestação. Inclusive, tem que parar um bom tempo antes de engravidar. O Fingolimod e o Tecfidera, eles também não são compatíveis com a gestação, mas não são tão ruins assim quanto o albágio. Para quem quer engravidar com Fingolimod e Tecfidera, a recomendação oficial é parar o comprimido 30 dias antes de começar a tentar engravidar.
Na pior das hipóteses, você para se descobrir sem querer. Ah, descobri, para. Avisa o neuro e para. E provavelmente vai ficar tudo bem. Mas eles Sim, não são seguros igual o Copaxone e Interferon, que se pode ficar usando a gravidez inteira. sim, muito bom saber. E, doutor, perguntaram aqui, né? A gente estava falando de terapia alternativa sobre a ozonioterapia. O senhor acha. O que que o senhor acha? Eu acho, assim, eu tenho um pouco de preconceito. Eu nunca me aprofundei na ozonioterapia. Para mim, parece uma terapia alternativa que não tem benefícios, assim, com certeza não tem benefícios comprovados na esclerose. Não lembro de nenhum um congresso, artigo, consenso recomendar a ozonioterapia para esclerose múltipla. Talvez possa, imagino que seja ozonioterapia retal, tem vários tipos de ozonioterapia, então até no Covid estava fazendo ozonioterapia via É retal. verdade. Então, Aqui em Itajaí, por sinal. O eu acho que foi prefeito. daí que o prefeito que É, sugeriu, né? sim, Com certeza não tem recomendação nem para o Covid, nem para a esclerose. Eu só não condeno definitivamente, porque eu não tenho certeza se tem algum efeito local, assim, para constipação, alguma doença intestinal, mas eu nunca me aprofundei para emitir uma opinião 100% certa. A minha opinião, talvez de leigo e de alguém que nunca se aprofundou, é que eu nunca vi recomendação formal de nenhuma sociedade, comunidade científica para usar a ozonioterapia. Ao contrário do que acontece com a vitamina D em doses tradicionais, acupuntura, isso com certeza funciona. sim. E ó, eu sou muito esclerosada, eu esqueço as coisas no meio do caminho. Perguntaram aqui. A pulsoterapia, para quem não sabe, o doutor já até falou, é a aplicação de corticoide, né? O tratamento endovenoso. E, assim, a pulsoterapia eu já fiz várias, quando eu tive surtos. E na esclerose múltipla progressiva, a pulsoterapia tem algum efeito? Que perguntaram aqui. Então, a pulsoterapia é a administração de corticoide na veia numa dose super alta. Então, normalmente os comprimidos de corticoide, a gente usa muito prednisona, é de 20 miligramas, e quando a gente vai tomar comprimido pela boca, toma um, toma dois, às vezes no máximo toma uns três comprimidos para dar uns 60. A dose da pulso é equivalente a uma dose de 1.000. Então é uma dose super alta. Para você tomar a mesma dose, teria que tomar 50 comprimidos. Seria um balaio de comprimido. Então não dá, o estômago não aguenta. Então, para a gente conseguir dar essa dose de corticoide para vocês, a gente faz na veia. A pulsoterapia serve para desinflamar as manchas do cérebro e para tirar vocês de um surto. Então, a pulsoterapia não ajuda a segurar aquela progressão silenciosa que eu falei, que está piorando todos os dias, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Até porque senão você teria que fazer pulsoterapia todo dia, toda semana, para tentar segurar. Mas se o caso de secundário progressivo vier a ter um surto, que isso pode acontecer, o secundário progressivo pode ter surto também, pode ter lesões novas da ressonância com inflamação, com contraste. Se isso acontecer, a pulsoterapia ajuda. Se a sua secundária progressiva está naquela fase que só é progressiva mesmo, que é só piorinha, 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 provavelmente a pulso não vai ajudar. Mas se além da piorinha, 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 tiver um surto, aí pode meter pulso que vai melhorar. Vai melhorar o Entendi, surto. entendi. Sim. Vale a tentativa às vezes, né? Que tem médico que tenta fazer para ver se, mas de fato em si não tem, assim, falando, como se diz, não tem como, é progressiva, a pulsoterapia não vai parar nada, porque ela continua progredindo, né? E, O problema doutor, é os efeitos colaterais e os riscos, porque assim, geralmente quem tem progressivo já tem uma certa idade, não é aquela pessoa de 20 anos que tem o progressivo. Então daí começa a juntar sim, problema, pressão, diabetes, osteoporose, sobrepeso, insônia, gastrite, aquele kit terceira idade, digamos assim. Então a sim, pulso é uma bomba de corticoide no seu organismo. Então a gente sempre não é uma coisa totalmente isenta de risco, não é uma coisa super tranquila de fazer. Tem não, alguma série de problemas. Então a gente sempre tem que pensar se vai valer a pena indicar ou não. Se é um caso 100% progressivo, sem surto, sem lesões, talvez tenha mais risco de angariar mais problema ainda do que efetivamente ajudar.
Porque a pulsoterapia, para quem não sabe, ela causa muitos efeitos colaterais. Claro que depende do organismo, né? Cada um pode sentir uma coisa. Mas eu tive todas pulsoterapia, eu tive muitos efeitos colaterais. E não só o inchaço. O inchaço é de praxe, mas tem efeitos colaterais que são bem piores do que o inchaço. Mas É bom se fosse isso, inchar, né? É bom se fosse só ficar inchado. porque Depois, se fosse só isso, né, tava bom, né? E doutor, você acha que as emoções, assim, quando a gente fica muito estressada, feliz, triste, depressão, essas coisas, podem piorar a esclerose múltipla? Tem relação com a esclerose múltipla? muito O bom. estresse? A princípio, assim, um pico de estresse, um pico de emoção feliz, um pico de alguma coisa, geralmente não é suficiente para induzir um surto, para induzir uma lesão, para induzir uma mancha. Mas os estudos mostram que as pessoas que conseguem ter uma vida saudável, e quando eu falo saudável, eu estou falando em todos os aspectos da doença. Atividade física, alimentação, sono, estresse, tudo isso, emoções. Quanto mais no eixo a pessoa conseguir se manter ao longo dos anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, melhor vai ser para a esclerose e melhor vai ser para o resto do seu corpo. Então a gente sabe que aqueles empresários acima do peso, estressados, que não dormem, tem mais risco de pressão alta, Sim. diabetes, colesterol. Não Isso é por bom si para já é ninguém, né? ruim. Por si já é ruim, porque vai ter um infarto, um AVC, um derrame, e também Sim. prejudica a própria esclerose. As pessoas que vivem mais estressadas, vivem mais depressivas, ao longo do tempo mostram uma esclerose pior do que aquelas pessoas que não vivem estressadas e que não vivem com emoções descontroladas. Então não é uma coisa Sim. muito pontual, mas é mais diluída ao longo do tempo, casando com o resto de uma vida saudável. Sim, eu particularmente tive surtos decorrentes do estresse, que para mim isso foi claro que foi decorrente da situação que eu vivia, tudo, e ficou até uma sequela em mim. Então, o estresse nunca é bom, né? Nem para quem tem esclerose, nem para quem não tem. Então, pode piorar, né? Tem uma pessoa aqui que falou que o doutor, ela acho que ela pegou no meio do caminho, e que o doutor falou do albágio é ruim. Não, o albágio é ruim para quem quer engravidar, para quem está grávida, né? Quer engravidar, não pode tomar, pessoal. O albágio é um medicamento bom, mas não na gravidez. Tem muitas perguntas aqui, doutor, e eu não tenho uma pessoa para me ajudar aqui para ver as perguntas. O pessoal está falando bastante. Mas enquanto isso, eu vou tentar anotar as perguntas. E eu queria só que o senhor falasse assim: a gente sabe que a esclerose é uma doença inflamatória. Então, assim, na questão da alimentação, tem algum alimento que o senhor fala, que o senhor, né, indica para o pessoal assim, olha, não come ou come tal coisa e não come tal coisa, assim, o que é bom evitar para não piorar a esclerose e, enfim, fala, que a gente não sabe, né, que a gente não saiba. Fazia tempo que não me perguntavam, toda semana me perguntam isso na caixinha. Eu Ah, sempre respondo que o único alimento que é proibido na esclerose múltipla é o sushi de legumes. E os pacientes perguntam por quê, e alguns acreditam, alguns não, mas eu falo isso só para brincar, que assim, não existe nada proibido. Eu falo sushi de legumes porque assim, ninguém merece, isso tem tanta coisa boa para pôr no sushi, não pôr legumes. Então não tem assim, nada, não existe nada proibido de alimentos. Quem gosta de queijo continua comendo queijo, quem gosta de chocolate continua comendo chocolate. A intenção que a gente tem com o tratamento é deixar vocês bem, deixar vocês vivos, deixar vocês felizes para fazer o que te dá prazer. Eu, Matheus, não ficaria sem queijo nunca na vida, assim, sobre todos os tipos de queijos. Se alguém falasse, tu vai morrer se não parar de comer queijo, acho que eu morria. Então, assim, mas também não significa que pode botar o pé na jaca. Não existe nenhum alimento 100% proibido que todo mundo tem que evitar de rotina, mas eu sempre sou muito favorável que vocês tenham uma rotina alimentar saudável. Vale para aquelas mesmas coisas da diabetes, pressão, colesterol que lá.
E também, mais do que isso, existem alimentações anti-inflamatórias, existem alimentos que, sim, não é legal ficar tomando leite o dia inteiro, comendo queijo, chocolate, gordura, não é legal. Sim, Mas sim, de vez em quando pode, ninguém não se proíba de nada. Mas quanto mais regular você for, quanto mais saudável for a sua alimentação, quanto mais anti-inflamatória for, melhor vai ser no longo prazo para controlar a sua doença. Mas eu, sim, como médico, me limito a falar isso, ó, come o que quiser, não exclua nada para sempre da sua vida que você goste, só pare de comer algo que você normalmente já não comeria, se tu não quiser mais comer, mas mais do que tudo, procure um nutricionista para ser seu parceiro, para casar com você, para te acompanhar no longo prazo, para elaborar cardápio, para escolher alimentações, para ver o que funciona e o que não funciona no seu caso específico, até para te ajudar em outras situações. Tem alimentação para constipação, para diarreia, para sim, ansiedade, para depressão, para hipertrofia, para tudo. Então, tem que encontrar um nutricionista, contar os seus objetivos, contar as suas doenças, o que mais você tem, diabetes, pressão, tudo que você tem, para entrar num equilíbrio. A palavra sempre é essa, é equilíbrio. Nada demais, não precisa cortar nada, não precisa comer nada. Não, vi na internet que comer banana é bom para esclerose, vai se matar, mas odeia banana, odeia de paixão, mas vai lá comer à força. Não, não tem isso. Não tem nenhum alimento proibido, nenhum alimento 100% indicado para todo mundo. O indicado é equilíbrio, procurar um nutricionista, fazer uma dieta anti-inflamatória e ser feliz, ter prazer comendo. Não coma nada forçado, não elimine nada do que você adora comer. Isso eu acho que vale para praticamente todas as doenças. sim. E perguntaram aqui, bebida alcoólica, pode? Dois dedos, assim, ó. É, Eu, eu falo para os pacientes que também não é proibido, não tem nenhum remédio da esclerose ou a própria esclerose em si que te proíba de beber álcool se você gosta. Eu, Matheus, não gosto. Para mim, cerveja é amargo, chopp é amargo, tudo é amargo e não tenho prazer nenhum em experimentar cerveja. Então eu já não vou. Mas tem gente que adora final de semana, no happy hour, não fica sem, vai passar mal se não beber. Então, assim, tem que ter bom senso. Encher a cara sim, é ruim para todo mundo, é ruim para mim, para você e para qualquer um. Então, se alguém me perguntar, doutor, posso encher a cara? Eu falo, não, não pode, ninguém pode. Ah, mas enchi. Tá bom, sobreviveu, tá vivo, beleza, vamos ficar de olho no teu fígado. Então, quem tem costume de beber de vez em quando, uma tacinha de vinho, um vinho no jantar, uma cerveja no final de semana, no happy hour, meus pacientes, pelo menos eu libero, não vou ser o carrasco e proibir. Só que sim, a gente vai ficar sempre monitorando. Vamos monitorar os exames do fígado, vamos monitorar a sua saúde geral. Se o fígado começar a sentir, ó, fulaninho, teu exame do fígado deu alterado. Agora eu não sei se é o remédio ou se é a bebida. Vamos dar uma pausa na bebida, vamos refazer esse exame e ver se ele abaixa. E assim a gente vai levando. A gente está aqui para ser um sim. parceiro de vocês. Eu tenho que ouvir o que é importante para você, o que é importante na sua vida, quais são as suas prioridades. Se beber de vez em quando, socializar, o vinho com o marido, com a mulher, no jantar, a cervejinha de vez em quando, é algo muito importante para você. A gente vai dar um jeito de manter essa atividade que você julga importante e vamos trabalhar da melhor maneira possível para você continuar. Eu tenho uma amiga que, quando ela foi diagnosticada, ela estava com a irmã no consultório e ela perguntou para a doutora, aí eu posso beber? Entre diversas perguntas, aí a doutora falou, deve, É assim mesmo. porque, brincadeira, né, pessoal, mas tipo, a gente tem que tentar levar a vida normal, né, na medida do possível. A medicina está avançando tanto para a gente se aproximar de uma cura para vocês. Tem remédio hoje que já promete mais de 90% de sucesso para controlar a doença. Então a medicina está avançando e vocês vão ter vida longa e próspera. E é para vocês terem vida longa e próspera para chegar nos 50, 60, 70, 80 anos fazendo tudo que dá prazer para vocês. Se beber é Sim, uma coisa que dá prazer, vai estar bebendo. Se viajar, vai estar viajando. A gente vai dar essa capacidade, essa condição, essa vida boa para vocês, e vocês vão decidir o que vão fazer com a vida boa de vocês. só fechando o assunto da bebida alcoólica, que veio uma pergunta aqui, a última,
da bebida, se mantém a dose da medicação quando for beber. Mantém normal, né? Eu peço para os pacientes evitar de tomar, principalmente o Tecfidera, que é o comprimido que toma 2 por dia, que a maior das pessoas pergunta. Não vai fazer uma caipirinha de Tecfidera, comprimido numa mão, caipirinha na outra e coca e bebe. Evita o contato direto, evita tomar próximo, assim, qualquer coisa antecipa um pouco o remédio, bota o remédio mais para frente, só não deixa muito próximo a ponto deles se encontrarem lá no estômago. Mas sim, não precisa pular a dose e simplesmente ir para o outro dia. Acho que é importante manter a dose, nem que se tome mais cedo ou tome mais tarde. Pelo menos algumas horas longe da bebida, assim. Não vai passar 24 horas bebendo também no Réveillon, daí também não tem como ajudar o sujeito. Sim, sim. Não vai tomar os dois juntos, né? Remédio e bebida alcoólica, né? E outra pergunta que fizeram, agora saindo da bebida alcoólica, é sobre o calor. O pessoal pergunta muito do calor do verão, e tem pessoas que eu já vi que, para eles preferem o verão do que o frio. Eu, particularmente, prefiro o frio. Então, fala assim, fala. A lesão da esclerose que já aconteceu, que desmineralizou, que machucou, ela está dando sintoma, ela está transmitindo a informação de maneira errada. E o calor, qualquer tipo de calor, febre, verão, ar-condicionado quente, qualquer coisa que aumente a sua piscina quente, banheira, qualquer coisa que aumente a temperatura do seu corpo, prejudica um pouquinho a informação que está transmitindo, que está descendo. Então, calor é muito comum de aumentar a fadiga de vocês, de aumentar o embaçamento visual, de aumentar os formigamentos, de aumentar a fraqueza, de aumentar o desequilíbrio, pode piorar todos os sintomas e sequelas que vocês têm. Isso é a regra, mas sempre tem a exceção à regra. A maioria dos pacientes não gosta do calor e prefere o frio. Mas sempre tem um ou outro que é meio desgarrado e que prefere o calor do que prefere o frio. Então, a regra é piorar no calor, mas existem exceções à regra. Porque tem pessoas que sentem muitas dores e no frio é pior. Eu vi isso, né? Eu cheguei a ter contato com pessoas assim, de conversar, falei, nossa, é uma coisa que eu não sabia. Porque, assim, a maioria o calor é terrível. O calor é terrível. Também falaram que no frio fica um boneco de lata, assim, então as juntas endurecem, as juntas doem, onde tem espasticidade fica pior ainda. Então, de novo, a gente vai para o meio termo, assim, então, nem frio nem calor. Curitiba tá num bom patamar. Pois é, num lugar, eu falo que eu vou morar no Alasca, porque o calor, eu sou outra pessoa. A fadiga piora muito, muito. Estão perguntando aqui, doutor, sobre o cigarro piora a esclerose múltipla? O cigarro, eu sou um pouco mais radical do que o álcool. Então, o cigarro, para mim, é mais prejudicial do que o álcool, sempre faz mal, e sempre que possível eu insisto para que pare. Eu não faço isso com álcool, então não vai me ver na minha consulta batendo assim, ó, tem que parar de beber, tem que parar de beber, tem que parar de beber. Como eu falei, pode beber. O cigarro, eu sou um pouco mais radical. Ele com certeza faz mais mal, tanto para a esclerose, aumenta a taxa de progressão, aumenta a taxa de surtos, quanto faz mal para as outras coisas. De novo, derrame, câncer, infarto, pulmão. Então, sempre que possível, vocês vão me ver reforçando a necessidade. E não simplesmente parar de fumar, porque é muito fácil falar, tem que parar de fumar. Mas a gente trabalha sempre com redução de danos. Quanto que você fuma hoje? Um maço? Vamos tentar fumar meio maço, vamos tentar diminuir um pouquinho. Conseguiu eliminar 2 cigarros do dia, já está ótimo. Vamos aos pouquinhos de pequenos passos, assim. Então, o cigarro faz mal, sim, para a esclerose. Sim. E, doutora, a gente está acabando o nosso tempo aqui. Pessoal, eu peço para, se puderem escrever a pergunta novamente, se alguém, que eu já perdi algumas perguntas, tem bastante comentário e eu não consigo acompanhar todo mundo. Se tiverem mais alguma dúvida para falar com o doutor, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Bom, o pessoal falou do cigarro, que não faz bem para ninguém mesmo. Uma moça falou que ela tem pressão baixa depois que ela faz pulsoterapia.
Eu acredito que isso talvez seja um efeito colateral, né, doutor? Normalmente a pressão sobe. Talvez ela é de novo uma exceção à regra, assim, que alguma coisa o corticoide faz no organismo dela que a pressão dá uma baixada. Mas normalmente a pressão sobe. Sim, ela falou que ela é exceção mesmo. Pessoal, então eu vou agradeço muito, doutor. Ah, perguntaram da Coca-Cola. Ela veio de novo. Hum, Eu não- a Coca-Cola, não ia falar que entra igual o cigarro, assim, então, mas assim, Coca-Cola não é bom para ninguém. Nunca vai ser saudável em nenhum tipo de dieta, mas assim, tem espaço. Você não precisa. Eu já vi gente que dormia com uma garrafa de Coca-Cola do lado da cabeceira da cama para beber à noite quando acordasse com sede. Isso não. Mas Nossa. assim, o que eu não bebo refrigerante no dia a dia. Quando eu tomo, é assim, uma vez por mês, num almoço, num jantar. Eu não vejo problema nenhum, assim, de vez em quando. Não pode fazer parte do seu cardápio, da sua rotina. Que, não, de novo, não faz bem para ninguém, com esclerose ou sem esclerose. Então, mas assim, também não precisa proibir. Acho que não tem que ser proibido nunca. Como eu falei, nenhum tipo de alimento, bebida, tem que ser completamente proibido sempre. Eu acho que se tu gosta, sente prazer, faz parte do seu dia a dia, a gente vai dar um jeito de encaixar num cardápio com um nutricionista, se vai ser possível, de vez em quando, fazer o dia do lixo, o dia de botar o pé na jaca, que você vai poder beber sua cerveja, seu álcool, sua Coca-Cola. Sim, e acho que o senhor já respondeu isso, mas deixa eu ler as medicações que têm efeito a longo prazo, que são orientadas para quem quer engravidar. O plano ou o SUS fornece? Ah, o O, plano ou o SUS o, fornece? o Mavenclad, que são comprimidos de longo prazo, não está no SUS, mas eu já consegui em convênios, mesmo sem justiça. Eu pedi para o convênio aprovou. Então, o Mavenclad, dessa maneira, alguns conseguem na justiça, tanto contra o SUS quanto contra o convênio. O outro, que é o Alemtuzumab, ele está tanto no SUS quanto nos convênios. Então, ele é mais fácil de ser conseguido do que. Só que esse é na veia. O outro é o comprimido. Então, o Alemtuzumab tem no SUS e nos convênios. O Mavenclad não tem no SUS, não tem nos Uhum, convênios, mas eu já consegui nos convênios sem precisar de justiça. Simplesmente pedi e o convênio aprovou. tá certo. Bom, pessoal, tá acabando o nosso tempo, senão o Instagram acho que derruba, né? E, doutor, eu quero agradecer muito, muito a presença do senhor aqui. Espero ter esclarecido as dúvidas do pessoal. Muito obrigada por o senhor fazer esse trabalho maravilhoso que eu vejo na internet, conheci pela internet, e foi a primeira pessoa que eu pensei, como médico, eu falei, eu quero ele para fazer uma live para a VA. Porque ele é muito sensato, muito querido, é uma pessoa acessível, porque muito médico não é acessível. Então, assim, eu fico muito feliz do senhor poder participar para nós. Quero agradecer muito. E, pessoal, eu vou deixar a live gravada com certeza. E, doutor, muito, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu também gosto de agradecer a todo mundo que despendeu aí uma hora para assistir a gente falar sobre esclerose múltipla. Não é fácil, eu sempre falo que o Instagram bloqueia a tela, você não pode ir para o WhatsApp, tem que parar o que está fazendo. Então, Uhum. mais de 100 pessoas ficaram acompanhando a gente aqui, batendo papo, interessados. Então, eu também agradeço quem largou a parte da rotina para acompanhar a gente. Agradeço o convite e estamos sempre aí junto para mais eventos, parcerias, Com certeza. encaminhamentos, trocando ideias, informações, experiências, tudo. Tá certo, doutor. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada.